Em quanto tempo você acha que a inteligência artificial vai nos substituir? O avanço da inteligência artificial, ao mesmo tempo que está incrível, também está assustador. Em poucos meses, algo que parecia futurista virou rotina e faz parte do nosso dia a dia. Ferramentas que antes eram vistas apenas como automatização de tarefas, hoje já evoluíram e possuem capacidade de entender contexto, emoções e predizer ações. Mas o que isso tem a ver com Customer Experience? Tudo. A fusão entre inteligência artificial e Customer Experience vai deixar de ser apenas tecnológica. Ela vai se tornar cada vez mais emocional, preditiva e autônoma. O Customer Experience do futuro, ele não será mais só reativo, ele se tornará cada vez mais proativo, preditivo e preventivo. E com o apoio de inteligência artificial, já é possível prever as necessidades e dores dos clientes. E para você que lidera negócios ou atua com experiência do cliente, essa mudança e esse avanço, ele não é opcional, inclusive ele já é uma realidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 tendências de inteligência artificial que estão impactando o Customer Experience e como você pode se preparar agora para não ficar para trás. Para quem está chegando agora aqui no canal da Nexa, eu sou Gabriela Amaral, fundadora da Nexa e uma expert global em Customer Experience e transformação digital. Antes da Nexa, tive experiências em empresas como a TOTUS Ambev e a Bembev, onde atuei globalmente com mais de 20 países. Nos últimos anos, eu vi na prática como a tecnologia tem um poder de impactar diretamente os resultados das empresas. Mas o ponto mais interessante que eu vi nessa minha vivência global, que tecnologia e inteligência artificial não está aqui para substituir as pessoas. O futuro de Customer Experience, tendo inteligência artificial como aliada, é sobre amplificar humanização onde é necessário e contar com o apoio da inteligência artificial em pontos como automação, personalização e predição. Entender essa diferença é o que vai separar empresas que agem de forma preditiva, proativa, daquelas empresas que ficam presas no modo reativo. Segundo a consultoria McKinsey, a adoção tecnológica caiu pela metade na última década. Ou seja, o que antes levava anos para se consolidar, hoje leva meses. Esse ritmo é assustador para muita gente, e com razão. Mas é justamente aí que mora a oportunidade. Quem se adaptar primeiro vai liderar esse movimento. As tendências, elas mostram uma nova fase de Customer Experience, onde o foco não é simplesmente digitalizar, e sim passar a humanizar com o uso de inteligência. E esse é o ponto central da discussão aqui de hoje. Como a tecnologia pode aproximar marcas e pessoas em vez de afastar. Nós vamos falar de 6 tendências de Customer Experience e inteligência artificial, começando pela mais disruptiva de todas. A primeira tendência é a inteligência artificial emocional, aquela capaz de identificar não só o que o cliente diz, mas como ele diz, qual que é o sentimento, a emoção por trás do que o cliente comunica em um texto ou em um vídeo. Através da observação do tom de voz, escolha de palavras, tempo de resposta, a inteligência artificial consegue entender a emoção do cliente. Em uma conversa, por exemplo, a IA conversacional é capaz de adaptar o seu tom de voz, o uso das palavras de acordo com o sentimento e a emoção do cliente naquela conversa. Em uma conversa do cliente com um canal de call center, por exemplo, quando você possui uma IA plugada, essa IA é capaz de entender quando o cliente está numa situação crítica, quando ele está muito frustrado e, por exemplo, gerar um script para o agente de atendimento conseguir responder e lidar com aquele cliente de forma adequada e personalizada. Em pesquisas de NPS, CSAT, quando o cliente deixa um comentário através de Machine Learning e Text Analytics, a inteligência é capaz de entender não só os temas que o cliente está mencionando naquele comentário, mas também qual que é o sentimento que aparece com relação a cada um desses temas. Com isso, um profissional de experiência do cliente pode priorizar as suas ações para melhorar a experiência, não só com base nos dados quantitativos, mas também no dado qualitativo e sentimento do cliente com relação a cada tema. Portanto, esse é um exemplo de tecnologia que vai permitir com que a experiência do cliente seja definida não só com base em dados, mas também na emoção, criando interações muito mais humanas com os clientes. Portanto, o primeiro passo é plugar esse tipo de inteligência no seu suporte, nas suas pesquisas, mas não só isso. Também garantir que você está trabalhando para melhorar essa inteligência
e usar esses dados na tomada de ação. A segunda tendência é a consolidação das experiências fluidas e fáceis. O famoso Omnichannel existe há anos, mas a verdade é que poucas empresas o praticam. Ele tem cada vez mais deixado de ser apenas um conceito e se tornado uma realidade e necessidade operacional. O cliente espera transitar entre chat, voz, ligação, aplicativo, loja física, sem perceber que a experiência em um canal é ruim ou que é pior do que em outro canal. Então, o seu foco, ele não pode ser estar simplesmente presente em múltiplos canais. Você também precisa garantir integração das informações e fluidez da experiência caso o cliente transite de um canal para o outro. Na prática, se o cliente ligou no seu call center pedindo um reembolso, quando ele entrar no aplicativo e ir lá no suporte, nas solicitações realizadas, ele quer ver aquela solicitação presente ali na área de suporte também, com o status atualizado, inclusive. Ou se o cliente foi na loja física e fez uma compra, ele também espera que essa compra apareça no histórico dele, no portal, no site. Já a terceira tendência, eu diria que nem é uma tendência, mas uma premissa, que é a ética e transparência dos dados. O consumidor, ele quer saber como e quando os seus dados estão sendo utilizados. E a marca que não for transparente sobre isso pode perder a sua credibilidade. Então, Customer Experience nesse contexto significa também integridade com o cliente. Lembrando que essa é uma premissa básica para você construir uma relação de confiança com o seu cliente e ele continuar comprando de você. E aqui também entra o fator de transparência com relação à inteligência artificial. É muito importante e os clientes tendem a esperar que eles sejam notificados sobre quando eles estão conversando com um humano ou quando eles estão interagindo, por exemplo, com um agente de atendimento que por trás é um robô, uma inteligência artificial. Inclusive, um exemplo prático que eu já vi nesse contexto é a empresa perguntar, durante o suporte, se o cliente gostaria que o documento dele fosse analisado por uma inteligência artificial ou por um humano, e dizendo que se fosse por um humano, levaria até 48 horas. Se fosse a inteligência artificial, a análise seria feita em tempo real. Ou seja, você pode dar opção para o seu cliente escolher e não só ser transparente. E com isso, você começa a medir para quais assuntos o cliente prefere tratar com inteligência artificial e quais assuntos ele prefere ter um contato humano. A quarta tendência é a colaboração entre inteligência artificial e humano. As empresas mais bem-sucedidas nessa jornada não são aquelas que automatizam tudo, mas aquelas que conseguem identificar de forma estratégica onde é melhor você manter o humano ou quais processos que valem mais a pena você ter uma automação. E já existem estudos que mostram que a combinação de um atendimento humano com inteligência artificial tem a capacidade de aumentar em até 35% a eficiência operacional e 25% a satisfação do cliente. Por quê? Vamos a um exemplo prático. Existem determinados assuntos no atendimento em que são mais sensíveis. Então, nesses casos, talvez faça mais sentido você ter um humano lidando com o casos sensíveis, casos críticos. Já existem outros temas que muitas vezes são passar uma informação, um status para o cliente. Então, nesses casos, você pode usar a automação, porque vai ser feito de uma forma muito mais ágil, inclusive, e não exige ali uma inteligência humana para resolver aquele determinado tipo de problema. Além disso, existem modelos onde as empresas estão segmentando a sua base de clientes e permitindo o teste de inteligência artificial somente em um segmento e uma parte específica dessa base. Por exemplo, no segmento de saúde. Pode ser que para determinados casos críticos, cirúrgicos, não faz sentido ter nenhuma inteligência artificial envolvida, enquanto em casos mais simples, em processos de agendamento, reagendamento de consulta, por exemplo, você pode sim plugar uma automação sem grandes riscos. Então aqui o desafio é você ter um framework estratégico para entender qual segmento de cliente e quais processos faz sentido você plugar tecnologia, inteligência artificial e quais são aqueles que você vai manter um humano. Aqui também existe um desafio cultural. As empresas que esperam que os colaboradores trabalhem com inteligência artificial precisam trabalhar isso com eles, para que os colaboradores saibam colaborar com a inteligência artificial e não sejam contra ela. Portanto, se a sua empresa está passando por alguma transição de transformação digital e depois inteligência artificial, é muito importante que você trabalhe também a cultura. A quinta tendência e a minha favorita é a personalização. Essa é uma forma de você oferecer uma boa, excelente experiência para o seu cliente de forma escalável.
E eu não estou falando de nada relacionado a mimos e presentes, não tem nada a ver com isso. Quando a jornada do seu cliente já está no digital, ou seja, você interage com o seu cliente através de um aplicativo, um site, um portal, você passa a ter acesso a novos dados do seu cliente. E esses dados, eles podem ser usados para personalizar a experiência que o cliente tem dentro do aplicativo. Por exemplo, quando eu entro na Amazon, a minha homepage não é a mesma do que a sua, porque eu vejo exatamente os banners e os produtos de acordo com o meu histórico de compras, os últimos produtos que eu visualizei, a estação do momento. Então esse é um exemplo de personalização. As comunicações são personalizadas, o portfólio de produto é personalizado, as seções do aplicativo é personalizada. Então você concorda comigo que se o cliente entra no seu aplicativo, no seu portal, e ele vê exatamente o produto que ele estava buscando, ele tende a comprar de você e ter uma interação muito mais fluida e fácil do que se ele tivesse que navegar em diversas páginas até encontrar um produto que ele sempre compra de você. Portanto, a personalização, ela tem um poder incrível não só de melhorar a experiência do cliente, mas também aumentar as vendas da empresa, principalmente em contextos onde o portfólio de produtos é muito grande. E para isso acontecer na prática, é necessário que os times de tecnologia eles estejam estruturados pensando e considerando a jornada do cliente. Então, ter equipes pensando nas comunicações digitais, na personalização do preço, na personalização do portfólio de produto e a forma como esses produtos são apresentados na homepage ou na página de produtos, no algoritmo de sugestão de outros produtos parecidos com aquele que o cliente já comprou. Quase 100% do que está dentro de um portal, de um aplicativo, pode ser personalizado de acordo com o comportamento que o cliente tem, as interações que o cliente tem com a sua empresa, com a sua marca. Ah, e isso não vale só para aplicativos e portais. Quando você tem telas digitais, por exemplo, no ambiente físico, você também consegue personalizar a informação que aparece nessas telas digitais, principalmente dentro de lojas. E a sexta tendência, eu diria que é uma evolução de experiência do cliente no mercado, que é a implantação de Customer Experience com propósito estratégico e conectado com os objetivos do negócio. Como eu já comentei nesse vídeo, no vídeo de transformação digital, a tecnologia, a ferramenta por si só, ela é só um meio. E ela sozinha não tem o mesmo potencial de trazer resultados relevantes do que se ela estiver conectada com a experiência do cliente e com os objetivos de negócio. Uma empresa que possui clareza da sua estratégia de experiência do cliente e de quais resultados está almejando alcançar, ela faz melhores escolhas de como utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, por exemplo, se a sua empresa está no offline, ela não tem processos digitais, talvez o seu próximo passo é investir em transformação digital. Mas se você já é uma empresa digitalizada, fez uma transformação digital com sucesso ou já nasceu digital, seu próximo passo talvez você já esteja no estágio da inteligência artificial. Ou talvez você ainda está no estágio de automações. Então, saber fazer essa leitura, diagnosticar qual o seu nível de maturidade e se você está pronto ou não para plugar determinadas tecnologias é essencial. Porque, por exemplo, talvez você queira fazer inteligência artificial porque está no hype, mas você não tem nem mesmo dados bem estruturados e uma plataforma pronta para plugar esse tipo de tecnologia. Enfim, eu sei que pode parecer clichê, mas o futuro de Customer Experience já começou. Eu, inclusive, vim de contexto de empresas que já aplicam todas essas inteligências artificiais. A emocional nas pesquisas, a conversacional no atendimento, a preditiva em 100% da jornada, com squads de tecnologia dedicados para todos eles, a ética com um time de jurídico dedicado para isso, além de todas as automações que vieram junto com a transformação digital. E você pode ficar tranquilo, porque a IA não está aí para substituir nenhum humano, mas ela com certeza vai expor quem não souber utilizar a tecnologia com um propósito claro. E as tendências que nós falamos hoje, na verdade, não é nada para o futuro, é um alerta do que já está acontecendo no presente. Mas, antes de você sair aí correndo e se desesperar para implementar qualquer automação ou inteligência artificial, se faça duas perguntas. O que eu espero que o meu cliente vivencie quando ele interagir com a minha marca? Qual o principal objetivo do meu negócio nesse ano? A resposta para essas duas perguntas vão fazer com que você tome decisões muito mais inteligentes e estratégicas para o seu ano. E se esse vídeo fez sentido para você e você gostaria de se aprofundar mais nesse tema,
Aqui na descrição desse vídeo tem uma matéria do nosso blog, onde, como sempre, eu deixo um presentinho para você que vai ser muito útil para o seu ano, tá? E se esse conteúdo te trouxe algum insight novo, deixa aqui o seu like e compartilha também com aquele colega que trabalha com experiência do cliente, tecnologia, transformação digital e inteligência artificial. E eu te vejo no próximo vídeo.